Meus amigos, o Lula, agora no final do seu terceiro mandato, resolveu querer arrumar treta com todo mundo. E principalmente decidiu arrumar treta com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Senado. Será que ele não sabe do perigo que ele está correndo aqui, arrumando treta com os líderes do Congresso? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, tá? Porque nesse caso aqui, dessa treta do Lula com Hugo Mota, com Davi Alcolumbre, eu torço pela treta. Eu torço para que realmente o chicote estrale, porque quanto pior as coisas ficarem para o Lula, quanto pior as coisas ficarem para o governo dele, melhor para o Brasil e melhor para as chances aí da gente ter uma troca de poder em 2026. Então, vamos ver aqui a matéria do Metrópolis que fala exatamente a respeito aí dessas confusões que o Lula gerou aí com o Senado e com a Câmara. O presidente Lula caminha para uma situação atípica neste terceiro mandato e pode chegar em 2026 de mal com os chefes de ambas as casas do Congresso Nacional. O petista comprou briga com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no PL antifacção, lembrando, né? Teve toda uma treta lá do Lula, do Lindbergh lá, né, com o Hugo Mota pelo fato deles terem indicado o Derrite, né, que é o secretário do Tarcísio, que em tese vai ser ali o concorrente com o Lula nas eleições do ano que vem. Então isso daí gerou uma gritaria, tanto que gerou uma treta feia, negócio cabuloso lá do Hugo Mota com o Lindbergh, que é o líder do PT lá na Câmara, tanto que eles cortaram relações, tá? Eu até ia falar sobre isso num vídeo, mas como tá saindo tanta coisa aí mais urgente, eu decidi não fazer um vídeo à parte sobre isso, né? Mas teve essa treta aí, o Hugo Mota já deixou bem claro que a relação que ele vai ter com o Lindbergh agora é só a obrigação mesmo, né? Porque ele é líder do PT, não tem como cortar totalmente, mas que tirando isso não quer mais ter nenhum tipo de relação com o Lindbergh, né? E com o Lula também, o Hugo Mota aqui tá louco da vida, tá? E provavelmente aqui isso pode ser péssimo para o Lula, hein? Principalmente porque tem várias votações aí que precisam da Câmara, né? Votação de orçamento, tem várias coisas aí que o governo vai querer aprovar no ano que vem, que é o ano de eleições. Então é uma péssima ideia você estar tretado com o presidente da Câmara. Mas para além disso, né, não satisfeito em arrumar treta com o Hugo Mota, o Lula foi lá também e decidiu arrumar uma treta com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E por quê? Por causa da indicação dele para o STF. O Alcolumbre quer o Pacheco. E o Lula forçou a mão ali e falou: vai ser o Bessias e ponto, acabou. Dane-se que vocês querem o Pacheco. Vai ser o Bessias. Inclusive, até no vídeo de ontem, né, eu falei sobre isso, que inclusive o Lula deixou claro que se rejeitarem o Bessias, ele não vai indicar o Pacheco. Ou seja, ele decidiu realmente entrar na treta pesada aqui com o Alcolumbre, né? Então o negócio aqui realmente tá pegando. Quando entrou em atrito com a Câmara, Lula por vezes precisou recorrer ao Senado. Foi assim com a anistia a 8 de janeiro, que não avançou porque o Alcolumbre sentou em cima da proposta. Lembrando, né, a anistia do 8 de janeiro foi aprovada na Câmara e aí ia para o Senado lá ser votado, o Alcolumbre simplesmente sentou em cima lá do projeto e não avançou, tá? Quando a Câmara segurou o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganhava até 5 mil, foi o Senado que pressionou a favor da proposta ao aprovar texto semelhante. Ou seja, quando o Lula estava lá tretado com a Câmara, o Alcolumbre estava ajudando. E agora? E agora que ele arrumou treta com o Alcolumbre também, né? O que ele vai fazer? Agora, o clima de competição está generalizado. Mota fez reclamações públicas contra o governo Lula pela posição do petista contra o chamado PL antifacção. A proposta foi originalmente gestada, né, pelo Planalto, pelo governo do Lula, só que o Hugo Mota decidiu dar a relatoria do projeto para o Derrite, né, o que deixou a petezada louca da vida, porque eles queriam que o projeto ali fosse relatado por alguém do PT, por alguém da esquerda, enfim, que eles aprovassem aquela versão do PL deles, que era uma versão ali mais leve, né? Mais tranquila, mais menos perigosa para as vítimas da sociedade, né? Diferentemente da proposta do Derrite, que é uma proposta ali que realmente
pega pesado aí com a bandidagem, né? Que obviamente não é o que o Lula nem a esquerda queriam. As alterações do DERIT, carimbadas por Hugo Mota, foram aprovadas com votos contrários da base de Lula. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, falou em quebra de confiança com o presidente da casa, que por sua vez foi às redes sociais afirmar que o governo errou ao se posicionar contra o projeto. Na verdade, não foi um erro, tá? Um erro é quando você faz algo ali, digamos assim, com a intenção de acertar. Aqui nesse caso, deliberadamente, o governo queria ir contra. O governo não quer um combate eficaz mesmo contra facções criminosas. Esse governo não quer combater bandidagem. Pelo contrário, eles querem realmente ali passar a ideia de que bandido é vítima da sociedade. Eles querem realmente aí passar a mão em bandido. Então, não é que o governo errou, eles deliberadamente foram sacanas, como eles sempre são. O episódio deixou o clima entre Lula e Hugo Mota ruim. Curiosamente, a situação foi amenizada justamente por Davi Alcolumbre, que deu a relatoria do projeto lá no Senado para um nome equilibrado, né? Foi para um tucano, não sei nem se é tucano, é o Alessandro Vieira. Eu acho que ele era tucano e agora foi para o MDB. Enfim, tá? É esquerda do mesmo jeito, né? Então o Alcolumbre ali deu uma aliviada para o Lula, como ele já vinha fazendo ao longo de todo o mandato do Lula, né? O Alcolumbre estava sendo praticamente ali o para-choque do Lula no Congresso. Só que aí como é que o Lula responde? Como é que o Lula dá? O que que o Lula dá em contrapartida? Uma facada nas costas do Alcolumbre. O Alcolumbre só pediu, ó, só coloca o companheiro Pacheco aí, só indica o companheiro Pacheco para STF. E o Lula falou, Pacheco não, vai ser quem eu quiser e quem eu quero é o Bessias, e você que se vire aí. Ou seja, né, tá traindo um dos que mais o apoiaram, né? Então, o negócio realmente aqui piorou. Lula indicou na última quinta-feira o advogado-geral da União, que é o Bessias, para o STF. A escolha desagradou profundamente Alcolumbre. O senador já tinha avisado ao petista que votaria contra o Bessias, diante da sua preferência de que fosse indicado o Rodrigo Pacheco. Segundo interlocutores, o clima azedou e Lula nem ligou para o Alcolumbre para avisar que ele ia indicar o Bessias, né? Ou seja, nem ligou lá para formalizar lá que ele estava indicando o Bessias, né? Então você vê que realmente o clima tá pesadíssimo. Agora, o clima para Bessias lá no Senado é hostil e deve piorar conforme o Congresso avance sobre a discussão do orçamento de 2026. Olha, eu acho que essa indicação do Bessias aqui subiu no telhado, viu? A gente vai ter outro vídeo aqui ao longo do dia falando sobre isso, tá? Inclusive até com a questão da sabatina aqui do Bessias, mas eu acho que essa indicação aí subiu pelo telhado, viu? Eu acho que não vai ser aprovado não, viu? A menos ter uma reviravolta muito gigantesca, eu acho que o Bessias aqui se deu muito mal nessa história. A disputa sobre as contas federais do próximo ano deve colocar em evidência novamente o debate sobre as emendas. O Legislativo quer impor ao Executivo um calendário de pagamento da verba dos parlamentares, enquanto o Planalto vai na contramão e pretende rever a obrigatoriedade de pagar a maior parte desse dinheiro. Ou seja, a treta aqui também é por grana, né? Talvez, né, se o governo Lula der uma flexibilizada aqui nessa questão aí das emendas, pode ser que o Senado aí também flexibilize aí e aprove o Bessias. Agora, se realmente baterem de frente aí, mexerem aonde mais dói ali no Congresso, que é no dinheiro, aí, aí o Lula tá lascado mesmo. O STF tem papel crucial nesse debate, porque por vezes atuou como mediador nas disputas entre o Planalto e o Congresso. Como AGU, Bessias orientou o governo a acionar a corte contra a derrubada do IOF, por exemplo. Né? Então o bicho tá pegando aqui, tá? Nesse momento, Lula tá tretado com Hugo Mota e com Davi Alcolumbre. Simplesmente presidente da Câmara e presidente do Senado. E, meu amigo, se ele continuar tretado com os dois, ano que vem vai ser um ano para ele terrível, tá? Lembrando que ano que vem é ano de eleição, lembrando que a popularidade do Lula, que chegou a dar uma melhorada aí nos últimos meses, voltou a despencar. Então o Lula está extremamente dependente aqui
da Câmara, do Senado, para aprovar os seus projetos, para conseguir realmente aí liberar mais dinheiro para ele poder gastar no que vem, para ele conseguir realmente ali fazer campanha, conseguir aí fazer um monte de obras, liberar um monte de projetinho aí que ele adora fazer para tentar se reeleger. Agora, nesse clima aqui, ele tem que tomar cuidado para não receber um impeachment, né? Embora seja muito difícil, né? Ano de eleição, provavelmente a galera da Câmara, do Senado não vai querer mexer com isso, né? Eles estão muito mais preocupados lá com as próprias eleições deles, né? Mas que realmente aqui, se o clima azedou e que se ele não buscar melhorar esse relacionamento aqui, ele vai ter muita dificuldade ano que vem e correndo até um risco gigantesco de perder a eleição, isso com certeza pode acontecer. E se isso acontecer, como eu disse no começo do vídeo, é ótimo para o Brasil. Tudo que acontecer de ruim aqui para esse governo, para esse desgoverno, é ótimo para nós, né? Então vamos aguardar, vamos ver aí se essa treta vai ser uma treta temporária ou se realmente ela vai se arrastar aí ao longo do ano que vem. E se isso realmente acontecer, cara, existe uma boa chance aí do Lula se dar mal nesse ano de eleições e aumentar as chances de um candidato da direita vencer no ano que vem. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa treta entre o Lula com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara? Você, assim como eu, torce pela treta, torce que a treta continue, que realmente eles continuem aí brigando, se dando mal, que realmente o Lula tenha muitas dificuldades aí nesse próximo ano, exatamente por causa dessas tretas? Ou você acha que não? Você acha que logo logo eles vão fazer as pazes? É só o Lula começar a liberar umas emendinhas, fazer ali uns acordões que tudo se resolve? O que você acha que vai acontecer? Diga aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar e entender melhor tudo que vem acontecendo nos bastidores da política brasileira, principalmente na treta entre presidentes. Presidente da República contra o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados para ajudar você a entender tudo que vem acontecendo nos bastidores da política e da geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.